Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Ficou muito bom esse logo, irmão França. Amei. Deus abençoe. Estou até pensando em pôr na placa, porque ficou muito bom ali, a Assembleia de Deus. Ficou muito bonito, né, irmãos? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Amém, meus irmãos se encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. A minha versão é a Almeida do século 21. É uma versão bem atualizada. Então vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E os irmãos podem tomar assento. Pai eterno, obrigado, Senhor, nessa noite por estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, Senhor, para, Senhor, receber de Ti, para, Senhor, nos alimentarmos da Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, tira o véu dos nossos olhos, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que o Senhor possa, Senhor, trazer fogo ao nosso coração, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, que nós possamos receber de Ti, Senhor. Pai, que nós possamos beber dessa fonte, Pai eterno. Oh, Senhor, nos edifica pela Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que nos dá crescimento. É a Tua palavra, Senhor, que nos traz maturidade, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que nos fortalece. Por isso, Senhor, nos dá um coração que ama a Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos dizer como o salmista Davi: Senhor, aleluia, escondi a Tua palavra no meu coração. Oh, Senhor, aleluia, que nós possamos ter prazer na Sua lei e meditar nela dia e noite, Pai eterno. Torna viva a Tua palavra em nós, Senhor. Torna viva a Tua palavra em nós, Pai eterno. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós falamos na terça-feira passada sobre a igreja de Corinto. E hoje nós vamos falar sobre essa carta que o apóstolo Paulo direcionou às igrejas da Galácia. O fato curioso é que essa carta, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, é a única carta que não é direcionada a uma igreja. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai direcionar a carta à igreja de Corintos, à igreja de Éfeso, mas a carta de Gálatas, ela não é a uma igreja em específico, é um conjunto de igrejas. E é muito importante os irmãos entenderem, eu sei que os irmãos são estudiosos da palavra de Deus e já sabem,
Mas esse exemplar da palavra de Deus que nós temos, ele não está em ordem cronológica. Então é bem provável que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia tenha sido uma das suas primeiras cartas. E é bem importante, irmãos, nós entendermos isso. Não foi a primeira carta, porque nós sabemos que havia uma igreja missionária. E qual era essa igreja missionária? A igreja de Antioquia. E essa igreja, irmãos, debaixo da unção do Espírito Santo, em oração e em jejum, resolveram enviar a Paulo e a Barnabé como missionários. E o apóstolo Paulo, ele viajou pela Ásia, e ele, chegando nessa região, ele abriu algumas igrejas. Paulo, como eu disse, irmãos, foi o maior plantador de igreja dentre os apóstolos. E quais eram essas igrejas? Igreja de Antioquia, de Lista, de Derbe e de Icônio. Essas são as igrejas que fazem parte desse conjunto. Então essa carta do apóstolo Paulo era como se fosse uma circular entre essas igrejas. E nós entendemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, nessa carta, nós vamos começar no capítulo 1 entendendo duas posições que o apóstolo Paulo, ele vai entender. E o apóstolo, ele vai começar, irmãos, defendendo o seu apostolado. Ele vai dizer que ele é apóstolo não da parte de homens, mas através de Jesus. Paulo, ele vai fazer uma defesa do seu apostolado. Por quê, irmãos? Porque existia, e o apóstolo Paulo ele vai chamar aqui nessa carta de alguns falsos irmãos. E o que esses irmãos, esses mestres, estavam difundindo entre a igreja, as igrejas da Galácia? Que era necessário observar e cumprir alguns rituais judaicos. Ou seja, esse conjunto de igreja, irmãos, era uma igreja de gentios. Ou seja, era uma igreja de estrangeiros. Existia alguns irmãos judeus, e todos nós sabemos, irmãos, que Deus chamou o apóstolo Paulo para o ministério da incircuncisão.
E aqui ele vai tratar que o apóstolo Pedro foi chamado para o ministério da circuncisão. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, para levar as boas novas do evangelho de Cristo aos gentios. Enquanto que Pedro, irmãos, o ministério de Pedro foi predominantemente e não exclusivamente entre os judeus. Pedro e os apóstolos estavam na igreja sede de Jerusalém. Mas a igreja que enviou Paulo e Barnabé foi a igreja de Antioquia, a igreja missionária. E aí alguns irmãos lá da sede, irmãos, alguns irmãos da seita dos fariseus que se converteram, foi lá na igreja da Galácia e disse: olha, para vocês serem aceitos, vocês precisam passar pelo ritual da circuncisão. Vocês precisam guardar o sábado. Vocês precisam seguir a lei. Então essa carta, irmãos, é uma carta que o apóstolo Paulo, ele não é manso nessa carta. Ele é incisivo. O apóstolo Paulo, ele é duro nessa carta. Se nós formos no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar assim: ó insensatos Gálatas. Me ajuda aí, irmão, sinônimo de insensato. Né? A palavra lá não foi doce para os irmãos, para essas igrejas. Ó insensatos Gálatas. E o apóstolo Paulo vai dizer que o apóstolo Paulo ele vai demonstrar, irmãos, uma surpresa. Ele vai dizer: eu estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo, ele foi muito enfático, porque a igreja estava correndo um sério risco, irmãos, de se tornar uma seita judaica. Esses falsos mestres estavam levando a igreja, irmãos, a se tornar uma seita. Estavam anulando a cruz e a graça de Cristo. E é interessante, né, irmãos, que os falsos mestres, eles se apresentam dizendo que encontrou uma nova visão, uma nova revelação, que tudo o que nós aprendemos, tudo que vimos, é assim que eles se apresentam, com uma nova verdade, com uma nova revelação. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmãos, que se aparecer outro, ou até mesmo ele, ou se vir um anjo do céu, pregando um outro evangelho, que não seja o evangelho da cruz, que nós temos que ser anátema, aleluia, que seja maldito. E Paulo, ele vai combater, irmãos, esses falsos mestres, que estavam
desprezando o seu chamado apostólico, e estavam desprezando o evangelho da cruz. E o que eu quero chamar a atenção na igreja, irmãos, para essa palavra, é que a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente. O contraste da igreja, do conjunto de igreja da galáxia, para a igreja de Coríntios, irmãos, é que os irmãos da igreja de Coríntios, irmãos, eles eram carnais, no sentido que eles estavam abastados com a bênção da salvação e com os dons espirituais, e eles ficaram acomodados. E os irmãos da Galácia, eles estavam querendo, irmãos, era o oposto da igreja de Coríntios. Eles queriam mais, queriam acrescentar mais, queria viver de forma, queria fazer mais, a ponto de que as suas obras fossem trazer mais benefícios. E nós entendemos, irmãos, nós entendemos que não é pelo que nós fazemos, irmãos, é pelo que Jesus fez por nós. E não existe nada de bom em nós. Até o desejo de vir para a igreja na terça-feira é Deus que coloca no nosso coração, irmãos, é até Deus que nos traz. O desejo de orar, irmãos, de jejuar, vem de Deus. É Deus nos despertando para buscar a presença dEle. Porque de nós mesmos nós não podemos, irmãos. É a natureza. A nossa natureza, ela é má. E por quê, irmãos? Porque nós herdamos isso. Eu estou estudando a doutrina do pecado, hamartiologia, e a doutrina do pecado, ela vai trazer isso para nós, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No Antigo Testamento nós vamos ver que o Senhor, olhando para a terra, não viu um justo. Aí você vai dizer, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. E no Novo? No Novo nós vamos ouvir da boca do próprio Jesus, dizendo, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Jesus dizendo, vós que sois maus. Então, irmãos, se nós estamos aqui, hoje, se eu estou aqui em cima desse altar, e se você está aí, irmãos, é pela graça de Deus, é pelo amor, aleluia, é pela bondade, é pela presciência de Deus, é pelo Espírito de Deus, irmãos. Não se engane, não é nós, não a nós, Senhor, como diz o Salmo 115, mas ao teu nome, aleluia. O que o pé de manga produz? O que o mangueiro, é mangueiro? Mangueira da manga, né? Abacateiro dá o que, irmãos? Abacate. Laranjeira dá o que? Laranja. E o pecadeiro dá o que, irmãos? Você já viu um abacateiro da melancia? Não dá. Laranjeira da manga? Porque é da natureza da mangueira, da manga, da natureza do abacateiro, do abacate, e é da natureza do homem, pecadeiro, vamos chamar de pecadeiro, o pé de pecadeiro,
Dá uma olhada para o seu irmão, aí eu vejo que pezão de pecadeiro aí, ó. Produz o que, irmãos? Pecado. E é por isso que o Senhor vai mandar, irmãos, vai direcionar as cartas à igreja, às 7 igrejas da Ásia, uma mensagem de arrependimento. Arrependa-te. Então nós precisamos estar, irmãos, em constante sondagem, em constante arrependimento, irmãos, clamando pela graça do Senhor, pela graça do Senhor. E é tão verdade que no capítulo 2, o apóstolo vai dizer, irmãos, 2 de Efésios, que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. E o que estava acontecendo, irmãos, nessas igrejas, é que os irmãos da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, eles estavam querendo adicionar, eles estavam querendo complementar a salvação com rituais, com cerimônias. E o apóstolo Paulo, ele vai combater, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai combater esses falsos mestres. O apóstolo Paulo, ele vai exortar a igreja a se manter pura, genuína, a perseverar na doutrina dos apóstolos. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, nós não enxergamos a graça de Deus. Irmãos, eu não quero dizer com isso, porque existe os irmãos do movimento da hipergraça, e nós não apoiamos esse movimento, em que se diz que, onde se prega uma liberdade, um legalismo. Não, irmãos, nós cremos na responsabilidade, irmãos, no arrependimento, na humilhação. Mas é que o que nós precisamos entender, irmãos, é que a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente. E nós precisamos olhar para a cruz. Porque quando eles estavam tentando, irmãos, acrescentar a salvação através de obras, eles não estavam olhando para a cruz de Cristo, mas eles estavam olhando para o que eles podiam fazer, para as obras. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras, ou seja, nós fazemos as boas obras porque nós fomos salvos. Primeiro nós fomos salvos para depois fazermos as boas obras. Ou seja, eu não posso olhar para aquilo que eu faço, para a quantidade de tempo que eu oro, para as disciplinas espirituais que eu faço e realizo. Existem alguns, irmãos, que até se orgulham das disciplinas espirituais, se orgulham da santidade, por orar mais, por falar mais em línguas, por profetizar mais. Aleluia! Mas não, irmãos, nós não podemos olhar, aleluia, para as nossas, aleluia, disciplinas, mas nós temos que olhar para Cristo, irmão, para a cruz, para a graça, pelo que o Senhor fez por nós.
E essa foi a exortação do apóstolo Paulo. Aleluia. Eles não estavam olhando para a cruz de Cristo. Eles não estavam olhando, irmãos, aleluia, para o madeiro. Aleluia. Existe um contraste muito grande que o apóstolo Paulo vai trazer nessa carta, que é sobre a lei e a graça, sobre o escravo e o livre, sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E nós vamos ver, irmãos, aleluia, nós vamos ver o contraste do escravo e do livre. E o apóstolo ele vai dizer, irmãos, do contraste das duas alianças. E o que o apóstolo Paulo ele vai pregar, irmãos, nessa carta. A coluna dorsal dessa carta é a liberdade em Jesus. A liberdade em Jesus. E eu estava fazendo minha atividade, eu faço atletismo ali na prefeitura de Barueri. E aí tem um colega lá e eu estava sofrendo, né, irmão? E ele disse assim, olha, tem que ser fácil, tem que ser leve. Aí eu comecei a discutir com ele, falei, fácil não é, é difícil. Ele falou, não, tem que ser fácil, tem que ser leve. Aí a gente começou a discutir, no final eu falei, você está certo. Porque para mim aquilo ali é muito difícil, irmãos. Você acordar cedo, você fazer os educativos, você dar os tiros. Aí ele falou assim, olha, ontem eu trabalhei até as 9 da noite. Mas muito legal. E ele falou assim, ó, e foi fácil para mim. Aí eu entendi o que ele quis dizer, irmãos. Assim, olha, eu estou com saúde, estou feliz, tenho condição. Eu podia estar reclamando, mas foi fácil para mim, porque é um privilégio. E o que eu entendo, irmãos, é que a seita dos judaizantes, eles queriam impor um jugo nos irmãos. E no capítulo 15 de Atos, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo, ele vai para Jerusalém, e aí ficou conhecido como o primeiro concílio. Por quê? Porque esses irmãos queriam impor o jugo da circuncisão, queriam impor a lei. E aí o apóstolo Paulo, ele vai, juntamente com o Barnabé, e o apóstolo Pedro vai dizer, olha, irmãos, esse fardo nem nós conseguimos suportar, e vocês querem impor nos nossos irmãos gentios. E o que eu entendo, irmãos, e o que o apóstolo Paulo vai defender nessa carta, é a liberdade cristã. E nós vamos ver Jesus dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, irmãos. Jesus dizer que o jugo dele é suave. Ou seja, irmãos, tem que ser fácil servir Jesus. Tem que ser fácil, irmãos, tem que ser leve, irmãos. Estar aqui na casa do Senhor não pode ser um fardo, não pode ser um peso. Tem que ser gostoso, irmãos.
Foi a minha discussão com o irmão, falou assim: irmão, mas é difícil, a carne não quer. Não, irmãos, é fácil, tem que ser leve. Jesus vai dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, irmãos. Aleluia. Eu estou no meu devocional lendo, irmãos, as cartas do apóstolo Paulo. Aleluia. Tanto que esse homem sofreu, aleluia, tanto que esse homem foi perseguido, maltratado, aleluia, mas nós vemos alegria, nós vemos, aleluia, um gozo, nós vemos o apóstolo Paulo fazer tudo isso parecer fácil, pela graça, pela liberdade, pelo amor, aleluia, pela responsabilidade do evangelho. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. E o que me chamou a atenção, irmãos, aleluia, nessa carta maravilhosa, irmãos, aleluia, que eles receberam o apóstolo com tanto amor, com tanta graça, irmãos, aleluia. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele chegou ali, enfermo, e alguns não sabem, irmãos, não sabem ao certo qual era essa enfermidade. E aqui, os Gálatas vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que os Gálatas recebeu o apóstolo Paulo como se estivesse recebendo o próprio Jesus. E aqui ele vai mencionar que se eles pudessem, eles teriam arrancado os próprios olhos e dado a Paulo. E aqui alguns estudiosos vai dizer que o problema que o apóstolo Paulo tinha de saúde era um problema na visão. E aí alguns outros estudiosos acreditam que foi devido a uma malária, e por isso que João Marcos voltou. Mas são especulações. São especulações. E nós temos aqui, irmãos, nessa carta, a maior carta apologética de combate aos falsos ensinos, os falsos ensinamentos, os falsos mestres. E nós precisamos, como igreja, irmãos, estar preparados, amparados na palavra de Deus, para que nós não venhamos, irmãos, de alguma forma, receber um outro evangelho, uma outra instrução, que venha nos tirar dessa liberdade e nos roubar, irmãos, de olhar somente para a cruz de Cristo, para a cruz de Cristo. E finalizando, irmãos, a passagem que me chama muita atenção, nessa carta circular, é o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, que nós precisamos andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Eu fui mostrar uma casa hoje para uma jovem, e ela disse: olha, eu mostrei duas opções para ela escolher, e ela disse: olha, eu vou orar para ver qual dessas casas eu vou alugar. Ela não sabia que eu era pastor. Eu falei assim: mas você vai orar? Como que você sabe que Deus vai falar com você? Comecei a questionar ela, né? E ela falou: não, todas as minhas decisões, eu busco orientação de Deus. Isso é andar no Espírito, irmãos. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que aqui no versículo 24,
que os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com as paixões e os desejos, e se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Aleluia. O proverbista vai dizer, irmãos, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E o Senhor fala no nosso espírito, irmãos. E nós precisamos entender e ouvir a voz do Espírito, ser direcionados pelo Espírito Santo. E você ouvir a voz do Espírito e ser direcionado pelo Espírito, irmãos, não é privilégio de alguns, de profeta. Da mesma forma que o Senhor fala comigo, fala com o profeta, o Senhor fala com você. E o Senhor fala no seu espírito, irmãos. Né? O Senhor fala no seu espírito. E nós precisamos ser sensíveis, irmãos, à voz do Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E que nós possamos, irmãos, usar essa liberdade cristã. Aleluia. É estar na presença do Senhor. Aleluia, irmãos. Glórias ao Senhor. É olhar para a cruz de Cristo. Aleluia. Glórias ao Senhor, irmãos. E andar no Espírito, não nas obras da carne, irmãos, porque a palavra vai dizer que as obras da carne, elas são imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidade, ciúmes, ira, ambição, egoístas, discórdias, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já previni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Glórias a Deus. Que nós possamos ser uma igreja espiritual. A igreja de Coríntios, como nós dissemos, irmãos, era uma igreja carnal, né? Mas o apóstolo Paulo está pregando aqui, irmãos, para que os irmãos venham andar no Espírito, ser sensíveis à voz do Espírito, ser direcionados pelo Espírito, crucificar a carne, aleluia, não viver, aleluia, dando ocasião à carne, mas andar no Espírito Santo, olhando para Jesus. Aleluia, irmãos, que maravilhoso. Eu recomendo que os irmãos leiam, né? Que os irmãos leiam. Numa sentada são 6 capítulos que os irmãos possam ler com essa ótica da liberdade cristã, com esses falsos mestres, falsos irmãos, forçando que eles voltassem aos ritos judaicos, anulando o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, aleluia, a liberdade em Cristo, aleluia, a defesa da autoridade, do chamado do apóstolo Paulo. E, irmãos, os frutos da carne e a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que nós possamos viver a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, amém, meus irmãos? E na próxima terça-feira, o Senhor assim nos permitindo, nós vamos estar falando sobre a igreja de Éfeso, a carta que o apóstolo Paulo endereçou aos irmãos de Éfeso, em nome de Jesus, amém, irmãos?